Olá, eu sou Amanda Zanato Tronco Didrich, sou advogada, consultora jurídica da Paus Perim Advogados e professora da DPM Educação. No último dia 20 de junho, a DPM Educação, em parceria com a Mental Salos, realizou uma live tratando sobre como lidar com os traumas e ansiedades em decorrência dos eventos climáticos do Rio Grande ocorridos no Rio Grande do Sul. Fique agora com os melhores momentos, apreciem e mantenham-se em segurança. Um grande abraço e fiquem bem. Lá de cima, dá para a gente ter noção do tamanho, da proporção do que ocorreu aqui, né? E aí... Pode ter alguma pergunta? Não temos essa. E perguntar, então, se existe algo normal no que aconteceu. Olha, essa imagem que não existe nada de normal nisso que aconteceu. Se é uma coisa tão fora de proporção, uma coisa tão descomunal, isso que ocorreu, é claro que a nossa reação também não vai ser dentro de uma proporção, a gente não pode comparar isso com reações que a gente teria no dia a dia, com uma notícia ruim, com algum problema em casa. Isso foi muito maior, então a gente vai reagir de uma forma muito maior também. Tá? O que a gente considera, gente, normal, né? Eu falo muito para os pacientes e bato muito nesse ponto, nessa tecla, que é saúde mental também a gente reagir ao que acontece. Então, é saúde mental eu ficar triste quando acontece uma coisa que é triste, é eu ficar ansioso quando algo causa preocupação, é eu poder ficar com raiva quando acontece algo absurdo, algo que cause essa indignação também, né? É eu poder sofrer com o que é sofrido, com o que causa sofrimento, né? Então, acho que esse foi o ponto que eu mais bati nessa tecla durante esse último mês, para falar que estava tudo bem, que as pessoas estavam sofrendo, né? Que eu achava muito mais saudável quem estava sofrendo com tudo isso do que quem não sentiu nada com esse absurdo que aconteceu. Então, a gente vai sofrer porque a gente é um ser humano, porque a gente tem emoções. Hoje, se não me engano, hoje vai lançar o Divertidamente 2, né, aquela animação. Quem não assistiu o 1 é obrigatório, assistam Divertidamente, porque é uma animação, a gente pensa às vezes, é um desenho para criança, né? Mas não, é toda a teoria das emoções de uma forma maravilhosa colocada ali, e que a base, eu não vou dar spoiler para ninguém aí, mas a base do primeiro é justamente isso, que existem emoções que são essenciais, que são primárias para o ser humano, e a gente não pode se livrar nem anestesiar nenhuma delas. Então, se vem alguma emoção, a gente precisa sentir isso. No filme, vocês vão ver ali no primeiro, né, que quando a gente tenta tirar a tristeza da nossa cabeça, da nossa mente, as outras emoções precisam sair também, elas não conseguem se coordenar e aparecer. Então, a gente anestesia tudo, não tem como tirar só uma coisa. E isso ajuda a tirar aquela ideia de que tristeza é algo negativo, de que ansiedade é algo negativo, de que raiva é algo negativo. São emoções. O que é negativo pode ser o que está acontecendo ali na vida, mas as emoções são sinais de como que a gente encara aquilo, são dicas que o nosso cérebro está dando sobre o que aquilo significa para a gente. O que a gente vai fazer a partir disso, a gente vai decidir. Aí pode ser algo negativo ou positivo. Agora, a emoção em si é um sinal de que eu estou vivo e estou sentindo a minha vida acontecer. Algumas reações aqui que são bastante comuns durante o luto, para poder exemplificar isso que eu estou falando para vocês, né? Então, essas reações que muita gente acha absurda, são reações que a gente vai considerar normal durante um luto. E o que a gente está vivendo é um luto também. Tanto um luto direto por falecimento, por muita gente que perdeu conhecidos, perdeu pessoas próximas, né? Mas também um luto pelo que a gente imaginava que era a nossa vida ali na frente, que de repente desmoronou. Isso também é considerado um luto. A gente perdeu a imagem que a gente tinha de futuro, as certezas que a gente tinha de futuro, e isso está tendo que ser reconstruído. Então, o que a gente espera nesse momento de luto? Tá? É comum que a pessoa se sinta confusa, perdida, entorpecida, uma sensação de estar até meio desconectada. É normal reações físicas fortes, muita gente sente náusea, sente enjoo, tremores. Não é à toa que a gente vê, muitas vezes, quando a pessoa está muito nervosa, ela até vomitar. Né? Isso faz parte, nosso corpo reage a tudo isso. Não é que a pessoa está inventando,
né? O nosso cérebro é que coordena todo o resto do corpo. Se ele está agitado, se ele está com inflamação por causa do estresse, a gente vai sentir isso em todo o corpo. Os sinais que vão ser coordenados para o nosso corpo vão ser diferentes. É comum, muito comum, eu ouvi muito isso também nas últimas semanas, a sensação de culpa. Uma culpa por estar vivo, uma culpa por ter sobrevivido, uma culpa por ter escapado. Muita gente se sentindo culpada, por mais que racionalmente a gente perceba que não, às vezes não faz tanto sentido, mas muita gente se sentindo culpado por ter ficado bem no meio disso tudo, ter ficado bem no sentido de a enchente não me pegou, não me buscou. Eu tive vários pacientes, eu atendo muita gente de outros estados também, muitos pacientes de outros estados se sentindo mal por não ter vivido isso e não poder estar ajudando mais de perto. Então a sensação de culpa é comum frente ao tamanho do que aconteceu. É comum, então, que as emoções fiquem mais à flor da pele, tanto a tristeza, a raiva, a culpa, medos, tudo isso vai ficar mais intenso. E também que eu me sinta muito menos produtivo, muito menos atento, concentrado, e que eu tenho uma dificuldade muito grande de tomar decisões. E às vezes até as palavras que eu quero falar não vêm muito na cabeça na hora. Isso tudo faz parte desse momento. Então a gente não pode se cobrar muito além disso nessa hora. A gente não vai estar no nosso normal, não vai ser o melhor desempenho da nossa vida nesses próximos meses, e está tudo bem, isso é saudável, né? A gente está se recuperando. Até, pessoal, se alguém tiver aí algum comentário, se alguém sentiu algo disso ou sentiu algo diferente disso, quiser compartilhar também, muito bem-vindo, né, para a gente poder, às vezes, até ajudar outras pessoas que estão sentindo algo parecido. É muito importante a gente trazer, Vitor, justamente esses sentimentos que a gente vai vivendo, porque, falo, né, vítima, sou uma refugiada climática, que essa é a denominação que foi dada a nível dessa condição, e a gente começa a se questionar se o que a gente está sentindo é realmente uma conduta correta. Porque, puxa, eu deveria me sentir ruim considerando que teve gente que perdeu toda a casa, eu perdi só um andar. Eu posso me sentir culpada em relação a isso, porque eu tô ruim, porque eu me senti ruim, porque eu me senti vulnerável nessa condição. Então, tudo isso são sentimentos e tá tudo bem. Eu adorei essa ponderação, né? Está tudo bem, cada um tem uma forma de encarar essas circunstâncias e não é mimimi, não é mal-estar de ninguém, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Cada um vai sentir de um jeito, né? Até isso, né? Não coloquei ali, mas não existe jeito certo de sentir, inclusive nisso, na comparação. Muita gente vai falar, não, mas tal pessoa passou por isso e já tá bem, já voltou a trabalhar, não sei. Bom, que bom para aquela pessoa, né? De alguma forma, mas não significa que eu vou reagir da mesma forma. Cada um tem sua história, tem suas memórias emocionais, tem seus gatilhos diferentes, né? As suas vulnerabilidades, necessidades. Então, tá tudo bem sentir de outra forma. A gente considera normal um luto de até 8 meses, então é uma coisa que é muito longa, e isso não vai ser um luto normal, então pode durar muito mais até do que isso, né? Bom ouvir isso, né? Até tem a Sandra, que é parceira, inclusive, da DPM, obrigada, Sandra, por estar participando. Ela ponderou, o sentimento maior também é por não saber e não poder como ajudar melhor, ou de que forma que a gente pode ajudar aquelas pessoas que sofreram essas condições. É verdade, né? A gente se sente impotente, né, de alguma forma, assim, parece que a gente não tem alcance, e não tem alcance mesmo para mudar tudo o que aconteceu, mas o que cada um conseguir fazer está mais do que bom, né? E tem gente que o que vai conseguir fazer é ficar em casa e se recuperar, e também está ótimo, né? Agora, tem gente que tem uma resiliência diferente, que vai conseguir ir para a linha de frente, ajudar, entrar nos abrigos, tudo mais. Maravilha, ótimo, mas não é todo mundo que vai reagir assim, também tá tudo bem, né? A gente não é incompetente ou insuficiente por não conseguir abranger tudo. O que a gente conseguir abranger tá ótimo e tá funcionando. E que eu ia comentar, então, gente, que às vezes esses sintomas podem sim passar do ponto, num sentido de causar um estresse, um problema maior
ainda para aquela pessoa. E isso muitas vezes precisar, então, daí sim de alguma ajuda para ser tratado. Isso a gente vai chamar, às vezes, do transtorno de estresse agudo ou reação aguda ao estresse. Quando esse transtorno chega em um nível incapacitante de realmente durante aquele período, isso é logo depois do que acontece, então 1 hora depois isso já pode começar, mas até o primeiro mês, isso dura durante 1 mês. Se chega nesse nível mais incapacitante, muitas vezes eu vou precisar me afastar de fato, né, completamente de trabalho, de outras situações, trouxe para vocês aqui alguns desses sintomas que a gente vai considerar. Normalmente, para considerar a reação aguda ao estresse, a gente fala que isso acontece quando a pessoa tem pelo menos 9 dos sintomas que vão vir a seguir. Ter alguns deles, de novo, é super normal, é super esperado. Tá? O problema é quando começa a ter muitas dessas coisas em conjunto, e aí a gente vai se sentindo limitado. Geralmente a gente vai dividir isso em 5 tipos de sintomas: intrusivos, negativos, dissociativos, evitativos e de ativação. A gente já vai entender o que isso significa. Tá? Sintomas intrusivos, o que a gente considera? Tá? São sintomas que partem de memórias angustiantes recorrentes, incontroláveis ou intrusivas. Intrusiva é aquela memória que invade a nossa cabeça sem ser convidada, que vem de repente, a gente está fazendo uma coisa diferente, vem aquele pensamento e a gente não consegue tirar da cabeça. Tá? E por isso intrusivos. Todos esses sintomas aqui são esses que invadem a nossa cabeça e a gente não consegue controlar muito bem. Podem acontecer sonhos angustiantes recorrentes, eu começar a sonhar, ter pesadelos toda noite e acordar muitas vezes à noite, achando que eu estou dentro daquilo que aconteceu. Eu posso ter flashbacks, aquela sensação de que eu estou vivendo aquilo de novo. Então, parece que aquilo está se repetindo na minha cabeça. Eu tomo um susto, às vezes, acordado, por ter essa sensação de que eu estou dentro daquilo de novo. Tá? Isso não é incomum de a gente ver acontecer quando acontece um trauma. Ou uma angústia psicológica ou física muito intensa quando alguma coisa relembra o evento. E aí vem a questão do gatilho mesmo. A Amanda tinha comentado, né, também ali no início, como tem muita gente hoje no Rio Grande do Sul que quando ouve o barulho da chuva ou quando ouve uma notícia de que vai chover, já começa a sentir esse mal-estar, já começa a sofrer, o coração acelera, muitas vezes sente falta de ar, começa a tremer ou começa a chorar, porque está revivendo emocionalmente e fisicamente, de alguma forma, esse trauma que aconteceu. E isso é muito comum de a gente ver em situações traumáticas. Alguns sintomas que a gente considera sintomas negativos, né, pessoal, vão mais para um lado de a pessoa que não consegue mais, de alguma forma, sentir emoções positivas. Então, por conta de tudo que aconteceu, eu não consigo mais sentir prazer em coisas que antes me davam prazer. Eu como aquela comida que eu adoro e, de repente, aquilo não tem gosto nenhum, não traz prazer nenhum para mim. Né? Me convidam para fazer uma coisa que eu gostava e eu não tenho ânimo nenhum para aquilo. Então, isso também é super normal de acontecer num primeiro momento, mas se isso começa a se prolongar e ficar muito intenso no nível de realmente anestesiar essa parte de emoções de alegria, de prazer, de relaxamento, é um alerta, né? Pode ser um sinal aí que eu preciso de uma ajuda a mais. Sintomas que a gente considera dissociativos, tá, pessoal? É uma sensação de que a realidade está alterada. Então, aquela sensação de eu ficar meio desorientado, ou a sensação do tempo estar passando muito devagar, parece que o dia não passa. Aquela sensação, eu acho que o dia que passou tantas horas, eu vou ver, não passou nada. Ou o contrário pode acontecer também. Eu piscar os olhos ali achando que passaram 15 minutos e eu olhar e passou 6 horas, 10 horas. Essa sensação de eu não estou tão conectado com a realidade. Isso pode acontecer, é normal. As pessoas se assustam muito quando tem essas sensações dissociativas, porque parece que eu estou psicotizando, que eu estou enlouquecendo. As pessoas adoram usar esse termo, né? Estou enlouquecendo. E não, na verdade, o meu cérebro está sobrecarregado demais. E a percepção das sensações vai ficar um pouco alterada mesmo. Tá? Isso também pode acontecer na memória, né? Uma perda de memória relativa a uma parte ou a todo esse evento traumático. É uma defesa do nosso corpo, da nossa mente fazer isso.
muitas vezes no meio de um trauma, de uma situação dessas, eu acelero tanto o meu cérebro, aquilo me causa um estímulo tão grande, uma agitação tão grande, um nervosismo, que eu não consigo gravar a memória naquele momento. Então, quando eu vou tentar lembrar depois, eu não lembro dos detalhes, eu não lembro exatamente o que aconteceu, eu lembro de ter ficado mal e de repente acordar, me dar por conta, eu já estava no outro lugar. E tá tudo certo também. É importante a gente saber disso para não invalidar essa pessoa. Ah, não, mas não é possível que tu não lembre algo que foi tão importante. É possível e é explicável e é comum que não lembre. Tá? Isso quando a gente traz para um outro exemplo, fica mais fácil da gente compreender. Né? Pessoas que sofreram algum tipo de abuso, muitas vezes abuso sexual, esquecem daquilo. Né? Não conseguem lembrar de detalhes, não se lembram muito bem o que aconteceu, como é que foi, e não é porque ela está fingindo, não é porque ela está mentindo, mas porque o cérebro não conseguiu guardar aquilo. E que bom que não conseguiu guardar. Né? São coisas que, se a gente lembrar de detalhes, pode ser ainda pior. Então, é uma proteção também. Mas é importante a gente saber para não sair pressionando pessoas, né, sobre essa memória ali. Às vezes é importante não lembrar também. Sintomas de evitação, tá, pessoal? Quando a pessoa se esforça muito para evitar, para não lembrar, então, para evitar memórias ou pensamentos ou sentimentos associados com o evento. É normal, a gente vai tentar fugir disso o máximo possível, mas quando isso fica muito forte, né, começa a causar alguns problemas para a pessoa também, de ela não poder estar em nenhum lugar que se fala sobre o assunto, evitar conscientemente, racionalmente, né, esse tipo de comentário, de assunto. É normal, mas a gente tem que cuidar para não ficar demais. E os esforços no sentido de evitar coisas externas também. Então, eu vou evitar passar por ruas que tenham sido alagadas, eu vou evitar voltar ao lugar em que isso aconteceu. Isso tudo também é super normal e é importante. Só em algum momento é importante que isso também vá se reduzindo para eu poder voltar à minha vida e não começar a limitar totalmente a minha vida, de eu não poder mais ter estímulos vários aí diferentes que podem me lembrar o que aconteceu. E, por último, a parte dos estímulos de excitação, de ativação. Tá? São esses estímulos, esses sintomas que vão me causar, muitas vezes, insônia, de eu ficar muito agitado e não conseguir dormir, perder o sono. E esse foi, talvez, o primeiro ponto ali que, nos abrigos, eu cuidei muito para ajudar as pessoas, melhorar o sono, porque num primeiro momento que a gente precisa é se reorganizar, é voltar a ter alguma rotina, e o sono é essencial para isso. Se eu não durmo à noite, eu não consigo descansar minha cabeça, eu não consigo descansar o meu corpo, eu não consigo abrir minha cabeça para novas memórias, para poder viver novas coisas. Então, a gente, para sair de uma sobrecarga, precisa dormir bem. Tá? Muitas vezes um dos sintomas também é o ficar mais irritado, ter alguns ataques de raiva, eu ficar hipervigilante, que é aquilo de eu ter um excesso de atenção, assim, a qualquer coisa que se move perto de mim, eu já fico olhando, qualquer movimento me parece uma ameaça e eu vou estar super atento. Isso gasta uma energia gigantesca, porque meu cérebro está o tempo inteiro buscando alguma coisa, algum estímulo ali que possa ser perigoso. Também, dentro disso, a dificuldade de concentração, como a cabeça está circulando por tanta coisa diferente, eu posso ficar muito desconcentrado, não conseguir ficar atento ao que eu estou fazendo. Tá? E também, muitas vezes, a pessoa vai ter essa sensação de susto muito fácil. Né? Aquela resposta, qualquer coisa me encostam, me chamam, se movem muito rápido perto de mim, eu dou um pulo, né? Eu dou aquele sobressalto, mesmo por estar muito ativado. Isso mostra que o cérebro está um turbilhão naquele momento. Então, esses sintomas, pessoal, são super comuns que aconteçam, mas o problema, então, de novo repetindo, é quando isso vem em excesso e nessa quantidade muito grande, afetando vários pontos da minha vida. A gente vai considerar uma reação aguda ao estresse quando tem pelo menos 9 desses sintomas que eu listei aqui para vocês. E o que acontece? A reação aguda ao estresse não é por si só uma patologia, mas muitas vezes a gente vai precisar ajudar essa pessoa para baixar um pouquinho a intensidade disso, para ela conseguir voltar a viver, né? A se relacionar, a se reorganizar.
Agora, normalmente, quando vai chegando perto de um mês, esses sintomas naturalmente vão reduzindo, vão ficando um pouco mais leves. Então, eu vou conseguindo voltar a uma normalidade, entre muitas aspas, aí, né, para a minha vida. Agora, para algumas pessoas, isso não acontece. Esses sintomas continuam fortes, continuam atrapalhando muito a vida. E aí a gente pode estar falando de um TEPT, né, que é um transtorno de estresse pós-traumático. Isso a gente tem que cuidar muito, porque se a gente transforma essa reação aguda em um TEPT, eu posso passar o resto da vida com esses gatilhos muito ativos. Então, aí a gente vai ter que cuidar. E a melhor forma de atingir uma recuperação plena, de não desenvolver um TEPT, é com vários fatores que a gente vai trazer, já foi falando um pouquinho aqui, mas principalmente a segurança pessoal. Em primeiro lugar, a gente garante que a pessoa se sinta segura, de novo. A saúde física, então cuidar da saúde, se tiveram problemas de saúde nesse meio tempo, a gente conseguir ajudar a reorganizar, a tratar o que aconteceu. Um apoio prático, então o suporte de onde quer que venha vai ajudar muito a essa pessoa se sentir mais segura. Então o apoio prático pode ser desde eu dar um abrigo para ela, saber que ela não vai dormir na rua porque a casa dela foi inundada, até o governo conseguir dar suporte financeiro, dar algum apoio, alguma ajuda, alguém conhecido doar algo para aquela pessoa, dar roupas para ela, ajudar a tirar os documentos de novo que ela perdeu na enchente, ajudar a conseguir os remédios que ela deixou para trás. Isso é um apoio prático fundamental. E agora a gente está vendo a segunda etapa disso, né? A ajuda para a limpeza de casa. Ontem mesmo estava com uma paciente aqui me falando que ela achou que ia voltar para casa e em 2 ou 3 dias ia limpar. E faz 3 semanas e é tão longe de conseguir terminar de limpar isso tudo. Porque 2, 3 metros de altura de sujeira, e sujeira terrível, essa sujeira, não é fácil, né, de se reorganizar. Atenção plena, que significa eu me conectar com o momento que eu estou vivendo, e tem como a gente treinar isso. Eu me conectar com qualquer coisa desse momento, é uma sensação, um cheiro que eu estou sentindo, vou tomar um suco aqui, eu senti o gosto disso que eu estou tomando, para tentar sair do turbilhão. Conscientemente eu sair dessa correria, dessa loucura que a minha cabeça está nesse momento. E também, para quem tem acesso, a psicoterapia ajuda demais numa hora dessas. Então, quem tem acesso a psicólogo, puder fazer uma boa psicoterapia, vai ajudar demais a sair disso. A gente sabe que para muitas cidades é difícil esse acesso. Pelo SUS, em algumas cidades a gente consegue um bom acesso com psicólogo, mas em outras cidades a fila é muito longa, muito distante. Mas ainda assim vale a pena, entra na fila, né, assim que der, a gente vai conseguir esse suporte. Mas para quem tem acesso particular também, isso vai ajudar muito. Então não é bobagem, não é a mesma coisa que conversar com um amigo. Tá? Conversar com um amigo é maravilhoso, conversem muito, a gente vai falar disso também, mas a psicoterapia faz diferença e diminui muito o risco de desenvolver o TEPT. Teve alguma dúvida, alguma pergunta até agora, Amanda? Por enquanto, tudo tranquilo, Vitor, tá tudo ótimo, né? A gente vai assimilando tudo isso que você vai trazendo, né? E acho que uma situação que eu tenho visto também é a questão das pessoas se identificarem, né? Então, eu vejo, por exemplo, na vizinhança, a gente criou uma rede de apoio muito parecida. Então, todo mundo está se ajudando, todo mundo vivenciou a mesma coisa, está na mesma circunstância, e aí a gente acabou ficando mais unido também em relação a isso, né? E acho que isso também auxilia justamente a gente tentar superar esse momento que nós estamos passando. Perfeito. E faz parte desse apoio prático, muitas vezes, mas também de uma sensação de segurança, né? A gente se sente mais unido ali quando vê que tem várias pessoas que vão se ajudar, que vão se apoiar de algum jeito. Exatamente. Isso é muito legal. Uma paciente minha estava me comentando isso, que fizeram um grupo de WhatsApp de todos os vizinhos ali. Eu achei que no início que era do prédio dela, mas depois ela me falou não, que tinha 2.500 pessoas, eram todos, quase o bairro inteiro ali, né? Vários prédios na região das ruas, e o pessoal se ajudando muito, né? Uma das pessoas que tinha ficado fazendo a ronda para dizer para todo mundo onde que estava a água, quem que tinha que sair dos prédios ou não e tudo mais.
ela perdeu um monte de coisa na enchente, e daí nesse grupo se reuniram, fizeram uma vaquinha e compraram várias coisas para casa dela. Então, esse tipo de apoio é muito legal e nessa hora é muito bem-vindo. E faz a diferença, faz uma diferença bem significativa. Muita diferença, né? Muito legal. E aqui, gente, só para passar para vocês isso, o que a gente considera TEPT, né? O que é esse transtorno do estresse pós-traumático? Aqui são critérios, é algo mais clínico, né? Então, é algo mais teórico, mas só para a gente ter ideia, porque muitas coisas são os sintomas que eu tinha falado da reação aguda, só que tem uma quantificação que a gente vai considerar para fechar esse diagnóstico de TEPT. Tá? Então, primeira coisa, a pessoa tem que ela tem que preencher todos os critérios, tá? A, B, C, D, E e F. O critério A, o primeiro deles, então, é a pessoa ter sido exposta a esse episódio traumático de alguma forma concreta. Mas isso pode ser desde vivenciar diretamente esse evento, até testemunhar esse evento com outras pessoas, que acho que para muita gente é o que aconteceu também. Mas também pode ser saber que o evento traumático ocorreu a algum familiar ou com um amigo próximo. Tá? Então, quando a gente sabe que é com alguém próximo, isso também pode causar um trauma na gente. Ou ainda também ser exposto de uma forma repetida e extrema a alguns detalhes desse evento. Isso pode ser visto, um exemplo é pessoas que vieram de outros estados para ajudar e ficaram participando do resgate e viram cenas horríveis, que eu não vou nem comentar porque pode ser um gatilho aí para muita gente, mas cenas que eram assustadoras de ouvir, né, nesse período. Então, a pessoa que foi lá e vivenciou isso, mesmo não tendo passado pela enchente em si, também pode ficar com uma experiência de estresse pós-traumático. O segundo critério é eu ter um ou mais desses sintomas intrusivos que eu tinha comentado. Então, as lembranças intrusivas angustiantes recorrentes, os sonhos angustiantes recorrentes, as reações dissociativas, aqueles flashbacks, a sensação de eu estar vivendo de novo aquela situação. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Um sofrimento muito intenso ou prolongado, quando eu sou exposto a algum sinal que para mim virou um símbolo daquilo que aconteceu. Ou reação fisiológica, meu corpo reagir de uma forma muito intensa a tudo isso, quando alguma coisa me lembra tudo isso que aconteceu. Então, pelo menos um desses sintomas precisa acontecer para considerar o TEPT. E isso depois de mais de um mês que ocorreu o trauma. Terceiro critério, tá? Eu tenho que ter pelo menos um desses dois sintomas. Uma evitação muito grande ou os esforços para evitar as recordações, os fatos que aconteceram. Ou uma evitação ou os esforços para evitar as lembranças externas. Então, as pessoas, lugares, os objetos. Então, aqueles sintomas evitativos que eu tinha comentado antes também. Quarto critério, eu ter dois ou mais desses aspectos que são os sintomas mais negativos. Então, a incapacidade de recordar alguma coisa do que aconteceu, então aquela amnésia, ou uma crença ou expectativa, uma crença negativa persistente que continua depois do que aconteceu. Então, um exemplo, né, de que eu sou mal, ou que eu não posso mais confiar em ninguém, eu começar a ter esses pensamentos muito rígidos, muito fortes e que se mantêm depois de mais de um mês. Eu ter percepções, pensamentos, cognições distorcidas a respeito da causa ou das consequências do que aconteceu. Então, começar a culpar muito a mim mesmo pelo que aconteceu, ou culpar muito outras pessoas, querer achar, é uma forma até da gente querer achar uma explicação, tentar assumir um certo controle nisso, mas se também isso, depois de um mês, continua muito forte, pode sair do controle, né, mais ainda. Eu ter um estado emocional negativo persistente, então eu consigo continuar com medo, com raiva, com essa culpa muito forte, mais de um mês depois do que ocorreu. Eu começar a não ter mais interesse, não participar mais de coisas que eu gostava de fazer, então atividades que são importantes para mim, eu parar de fazer. Eu começar a me distanciar ou me alienar em relação a outras pessoas, então eu vou me excluindo, vou saindo da convivência social. Ou essa incapacidade que a gente tinha comentado ali, persistente das emoções positivas. Então, eu não consigo mais sentir prazer com as coisas que eu gostava, não consigo me sentir alegre com coisas importantes para mim. Então,
se a gente tem pelo menos 2 desses sintomas, já preenche esse critério. O quinto critério, eu ter pelo menos dois também desses sintomas de ativação, que pode ser a irritabilidade, o comportamento mais irritado e crises de raiva, comportamento mais autodestrutivo, eu pegar o carro e sair acelerando o carro a 200 por hora na estrada e me colocando em risco outras pessoas também, né? Então a gente sabe que no momento de raiva, às vezes a pessoa fica impulsiva e comete alguns atos assim, isso é super arriscado e é um sintoma importante. A hipervigilância que eu comentei, da gente ficar muito ativo, né, com qualquer movimento, a gente achar que está em perigo. Aqueles sustos exagerados, tudo, eu tenho esse sobressalto físico, esse pulo de susto ali quando acontece. Ficar muito desconcentrado ou uma perturbação do sono importante. Então tem que ter pelo menos 2 desses sintomas. Se eu junto tudo isso por mais de um mês, eu posso estar falando, então, de um TEPT, de um transtorno de estresse pós-traumático. Isso daqui não é para ninguém se diagnosticar, tá, gente? Isso é para acender um alerta, que se a gente perceber que está dentro desse grupo, buscar uma ajuda vai ser super importante, porque isso precisa de tratamento, tá? Se a gente tem esses critérios, a gente precisa de tratamentos que vão ajudar isso a se dissolver, a diminuir ao longo dos próximos meses e não se perpetuar na minha vida, tá? Então, isso também tem que estar causando um prejuízo para a pessoa em vários contextos e também não pode ser causado por outros diagnósticos. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que é TEPT quando a gente fala disso. Tem muitos estudos sobre isso, porque nas épocas de guerra, tem muitos estudos dos americanos ali com os veteranos de guerra que desenvolveram, muitos deles desenvolveram um estresse pós-traumático. Mas agora falamos, né, desse lado pesado aí de tudo que o pessoal está sentindo e pode sentir, mas a ideia hoje é trazer algumas formas de proteção para vocês, algumas formas de diminuir esse peso, de aliviar, de se sentir melhor no meio de tudo isso, tá, gente? Acho que antes só da gente entrar nas medidas, é importante mostrar como é importante a gente identificar isso e a ciência estar associada a isso. Eu me lembro que um pouco no mês de maio vocês postaram, a Mental Salos postou, sobre a questão do conceito abobado da enchente, que surgiu em 1941, depois da grande enchente de 41, porque as pessoas ficaram nessa condição, né, alienados, ficaram numa condição que não guardavam memória, e que na época não existia todos esses estudos e todas essas pesquisas que hoje a gente identifica que as pessoas passaram por um processo de estresse e que ficaram naquela condição, mas que na época se identificou que a pessoa era alienado, né? O abobado da enchente que surgiu naquela época. Eu achei muito legal essa vinculação que vocês trouxeram, resgataram essa terminologia e que agora se encaixa todos esses conceitos do TEPT, né? Pós um evento muito parecido com o que aconteceu em 41. Perfeito. E esse foi um exemplo bem legal, assim, que agora o pessoal, né, trouxe de volta, que esse termo ficou muito conhecido ali nessa época, 1941, né, quando teve a outra grande enchente aqui no sul, que era os abobados da enchente, que era justamente a pessoa ficava perturbada e saía caminhando. Eram as pessoas que eles viam semanas depois da enchente, caminhando pelas ruas completamente perdidas. Chamava e a pessoa não respondia, ou a pessoa começava a rir sozinha, e por isso chamavam dos abobados da enchente. A gente ficou até com certo receio na hora de postar isso. O pessoal que não conhece a história, às vezes achar que era um tom pejorativo, né, dizer que as pessoas estavam abobadas ali depois da enchente, mas esse foi o termo realmente que foi usado na época. E mostra que, de fato, né, seja 80 anos atrás ou agora, a gente ainda sofre, nosso cérebro segue reagindo a situações absurdas como essa. E a gente também, muita gente ficou no mesmo estado dos abobados da enchente ali, porque ficou dissociado, ficou perplexo, né, e sem ajuda. Hoje em dia, talvez a gente tenha um acesso maior à informação, à ajuda, então, quando via uma pessoa assim, talvez ela já conseguisse um apoio mais rápido, né, do que conseguiu lá 80 anos atrás. Mas a sensação é igual. Exatamente isso, né? E aí vem aquela coisa que depois eu e você compartilhamos até o mesmo texto na época sobre o mexeram nas minhas coisas, né? É aquela situação de você não ter a sua referência mais, de você não ter mais a sua casa, porque muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim, Amanda, é que nem na pandemia,
Não é que nem na pandemia, porque na pandemia a gente tinha um lar, a gente tinha a nossa casa, a gente sabia, era o nosso refúgio e era a nossa escolha se expor ao vírus ou não. Aqui a gente não teve escolha. Aqui a gente teve que sair da nossa casa, a gente não tinha mais a nossa referência, a gente não tinha. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um colaborador, inclusive, da DPM, que diz que a pessoa está naquela condição de que, eu vou buscar uma xícara. A pessoa mentalmente vai buscar no armário que habitualmente estava essa xícara. E aí, quando a pessoa me contou isso, eu pensei, gente, quantas vezes eu já fiz isso também? De eu levantar da onde eu estou aqui para tentar ir buscar algo numa gaveta que não existe mais, num armário que não existe mais, porque a nossa cabeça ainda não está assimilando bem esse contexto. Exatamente. A gente ainda está vivendo no nosso automático, que era o que a gente estava acostumado antes. Muita gente comparou com a situação da pandemia mesmo, acho que de certa forma trouxe uma sensação assim para muita gente por essa questão de mais isolamento, da desorganização, a parada de vários serviços, né, de funcionarem e tudo mais, mas esse efeito traumático acho que foi muito maior e muito mais direto aqui, tanto pelas perdas diretas, né, mas essa sensação de falta de controle. A pandemia, por mais que era um vírus, eu não conseguia controlar de certa forma, mas eu conseguia me proteger, ficava na minha casa, fazia as medidas certas, quando saiu vacina, tomava vacina. Agora ali, a água está subindo, não tenho o que eu fazer, eu só tenho que correr. Então... aí isso é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Porque é o exemplo maior de sair do controle a situação que a gente consegue ter. Né? É isso. E vamos então agora às medidas de proteção. Como que a gente pode superar isso? Primeira coisa, né? Algumas coisas que podem ajudar e outras que não podem ajudar. Eu vou colocar para vocês. O que pode ajudar, né? Conversar com outra pessoa para se apoiar. Ou passar tempo com outras pessoas, por isso que eu falei lá no início, conversar com um amigo funciona muito bem, ajuda demais. Nessa hora a gente tem que buscar outras pessoas, tá? Isso tudo aqui são dicas do próprio Centro Nacional para TEPT, para estresse pós-traumático dos Estados Unidos, que foi traduzido pelo Núcleo de Pesquisa em Trauma e Estresse aqui do Rio Grande do Sul, tá? Que é ali da PUC. Então, são todos baseados em muitos estudos em evidência, não é só qualquer autoajuda ali, não. Isso é muito embasado e realmente funciona, tá, gente? Focar em algo prático que você pode fazer agora para melhorar, para manejar melhor essa situação. Então, qualquer coisa que a gente começa a fazer que vai me aproximando de uma estabilização, de uma reorganização, ajuda. Pode ser coisas pequenininhas, qualquer coisinha que eu sinta que eu estou um pouquinho mais perto de uma vida mais organizada, de uma reconstrução, isso vai me ajudar a me sentir melhor também. Tá? Eu me engajar em atividades que sejam positivas para eu me distrair. Nessas horas vale a pena distrair a cabeça. Não é. As pessoas falam de uma forma pejorativa que está fugindo do pensamento. Tudo bem, tem horas que a gente precisa fugir mesmo, né? Se o monstro é gigante, a gente foge, a gente não fica batendo ali, não. Vamos fugir. Em alguns momentos isso vai ser importante. Tá? Até para eu me reconectar com algum prazer e sentir que minha vida continua. Apesar da tragédia, eu ainda posso viver coisas boas. Usar métodos de relaxamento, tem vários exercícios de respiração, tem gente que usa meditação, tem gente que gosta muito de relaxar com música, uma música mais tranquila. Tudo isso pode ajudar eu me relaxar um pouco, principalmente antes de dormir, isso pode ajudar muito. Né? Eu descansar, agora é cuidado básico, né? Eu descansar adequadamente e me alimentar corretamente, de uma forma equilibrada, de uma forma leve, para eu ir recuperando o meu corpo no meio disso tudo. Tá? Então, enquanto as coisas vão voltando ao normal, a gente tem que cuidar de nós mesmos, do nosso corpo, manter o corpo funcionando bem, para poder dar tempo dele se recuperar. Outras coisas, participar de grupos de apoio, quem está com um sofrimento maior, vale muito a pena, tem vários grupos aí de apoio que surgiram. Tentar manter uma agenda o mais normal possível das atividades, assim que for viável, né, que for cabível voltar. É legal para a gente sentir isso, que a vida está seguindo, está se refazendo de alguma forma. Eu me exercitar,
quem pode, quem tem acesso a algum tipo de exercício físico, ajuda muito a regular as emoções e a se reconectar com uma rotina. Eu fazer pausas, cuidar muito para não enlouquecer ali no trabalho, ficar sem parar, tentando também fugir um pouco desses pensamentos, mas de uma forma sem controle, não vai dar certo. Eu preciso fazer pausas, eu preciso manter o descanso de estudo, descanso de trabalho também, para não me sobrecarregar ainda mais. Tá? E aqui também, quando eu vou me lembrar se eu perdi alguém ali nessa enchente, sempre tentar lembrar das coisas boas. Eu costumo falar muito para as pessoas, e acho que isso tanto para pessoas quanto para a nossa casa, para o nosso espaço, isso também, né, como eu falei, entra num luto. Eu costumo dizer que saudade é uma emoção muito boa. Tá? Apesar de trazer um sofrimento, a gente só sente saudade pelo que foi bom. Né? Se não tivesse sido bom, se não tivesse lembranças boas daquela pessoa, daquele lugar, daquele momento, eu não teria saudade nenhuma, não iria nem querer pensar naquilo. Então, se eu estou tendo saudade de algo, ao invés de eu focar só na sensação de perda, tentar se conectar com as emoções positivas que estão por trás disso, para que venha daqui a pouco até um sorriso nessa lembrança, ao invés só da tristeza. Tá? Deixa a tristeza vir, faz parte, mas se a gente se conecta com essa emoção boa também, essas coisas se complementam e aquilo tem mais sentido para a gente. E procurar um aconselhamento, né? A gente sozinho é muito difícil sair do buraco ali, sair de algo tão sofrido. Então, buscar um aconselhamento, principalmente com especialistas, com profissionais que vão poder ajudar de uma forma mais assertiva, de uma forma que vai ajudar mais rápido, de uma forma maior, tá? E aqui o que não ajuda, tá, pessoal? Então, coisas que muita gente tem feito e que, na verdade, atrapalham nessa melhora e aumentam o risco, muitas vezes, do estresse pós-traumático. Primeira coisa é se automedicar. Eu falo muito, né? Eu brinco, às vezes, que sempre tem o tio do Rivotril ali, sempre aparece quando tem um velório, um enterro, alguma coisa, sempre aparece aquela pessoa que tem uma cartelinha de Rivotril e que vai distribuindo para quem está chorando. Isso é péssimo, tá, pessoal? Por favor, não façam isso. Especialmente Rivotril e os benzodiazepínicos, que a gente chama, são aqueles remédios tarja preta, Rivotril, diazepam, Frontal, que é o alprazolam, Lexotan, todos esses remédios, eles podem ajudar muito em uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, eles são ótimos para isso, mas no momento de trauma, de dor, de sofrimento, é muito negativo, porque ele vai me anestesiar. Então, até pode parecer que isso é bom, mas não é, né? O anestesiar aquela emoção, e isso faz com que quimicamente o meu cérebro guarde aquela emoção, eu guarde aquela memória de uma forma diferente. E isso vai aumentar o risco de virar um estresse pós-traumático, porque eu não guardo de uma forma tão consolidada o que aconteceu, não guardo a emoção que eu senti, e aquilo começa a ficar confuso no meu cérebro, e a chance de eu ter esses gatilhos, essas reações fora de controle é muito maior. Então, não tomem Rivotril, não tomem diazepam, nada disso nessas horas de trauma, tá? Super importante. Usar álcool ou outras drogas, né, também da mesma forma que essas medicações, a gente tenta se automedicar com álcool, para tentar relaxar. Mas também vai piorar. O Rivotril, ali que eu estava falando, age no mesmo lugar do álcool no cérebro, então ele vai servir da mesma forma. Se eu usar o álcool numa hora dessas, também vai ser pior para mim, eu tenho mais chance de TEPT. Tá? Trabalhar demais, eu tinha comentado isso, né? Não se sobrecarregar mais ainda. Se isolar dos amigos, da família. Às vezes, em um momento de sofrimento, a gente quer ficar mais quietinho, quer ficar mais no nosso canto, e está tudo bem fazer isso. Mas ficar por semanas, meses isolado, isso só vai piorar a situação. Tá? E evitar exageradamente falar, lembrar o que aconteceu. No meu ritmo, é importante eu ir aos pouquinhos podendo voltar a falar, a pensar sobre aquilo também. Mais algumas coisas, né? Eu cuidar na alimentação, às vezes a tendência é a gente comer demais, tentar compensar, sentir alguma coisa diferente comendo e não vai resolver. E também perder o apetite, se eu parar de comer também não vai melhorar, só vou me sentir mais fraco. Fazer coisas arriscadas, eu tinha comentado disso, né? Assistir muita TV ou jogar no computador muito tempo, se grudar, né? Focar em algumas coisas ali que não vão ser positivas.
eu evitar coisas que eu gostava, ou começar a culpar muito outras pessoas, ficar remoendo isso tanto com outras pessoas quanto comigo mesmo. Culpa não adianta de nada, né? Eu não vou resolver a situação, não vou mudar o que aconteceu. Agora, vale a pena, às vezes, eu sentir raiva por achar que alguém fez alguma coisa errada, fez de alguma forma errada. Tudo bem, eu senti a raiva e eu tentar ver a partir dessa raiva o que eu posso fazer para melhorar aquilo, para mudar, para que seja diferente. Mas ficar remoendo só a sensação de culpa, de falha, não vai mudar nada e só vai me cansar mais e vai tirar a energia que eu poderia usar para mudar as coisas dali para frente. Isso faz sentido, pessoal? Quem quiser comentar ou falar alguma outra coisa, né, que lembra aí que ajuda ou que atrapalha, também pode comentar, tá bom? Vou tomar meu suquinho aqui. Não sei, Vitor, não cheguei a olhar teus slides, mas talvez seria interessante também como uma pessoa pode ajudar aquela que está sofrendo uma situação pós-traumática, o que deve e o que não deve falar, né? Acho que é importante também a gente fazer essa abordagem de como tratar nessas condições, de como falar, dizer, eu sei o que você está sentindo, ou não, tudo bem, foi só 80 centímetros nessa casa, pense que o outro perdeu a casa toda, né? São aquelas coisas meio de invalidar o sentimento da pessoa. Maravilhoso, até não devia ter colocado, não coloquei um slide específico disso, mas é super importante, né? A gente muitas vezes não sabe como falar e acaba falando algo que até piora, né? O que a pessoa está sentindo. Claro que a intenção é importante, né? Eu querer ajudar é importante. Agora, se eu não souber como ajudar, é melhor eu me afastar do que eu ajudar errado, tá, gente? E por isso que muita gente, quando não sabia, não tem uma capacitação específica para essa ajuda, às vezes é melhor mesmo a gente ficar mais afastado. Porque esses comentários, esses que a Amanda colocou, são os clássicos, né? Essa sensação, não, tá tudo bem agora, ou vamos pensar positivo, ou, não, olha que o que aconteceu contigo foi pior para outras pessoas. Isso invalida muito, é uma forma de eu dizer para a pessoa, tu não precisa sofrer tanto, não precisa sofrer desse jeito. Não é correto, não é normal esse teu sofrimento. E a gente cai lá na primeira pergunta. Não tem como eu dizer que é normal ou não o sentimento de outra pessoa, porque é dela. Só ela viveu e sente daquela forma. Então, é normal para ela viver daquela forma, sentir daquela forma, sim. Tá? Então, o que a gente pode fazer muitas vezes nessa hora é dar espaço para a pessoa falar o que ela quiser falar. Se ela não quiser falar do assunto, está tudo bem também, né, na hora do sofrimento. Mas se ela quiser falar, eu poder estar ali para ouvir e dizer para ela que eu posso dar esse suporte, eu posso ouvir o que ela tem para dizer. Eu perguntar como é que eu posso te ajudar. Né? Primeiro, tu quer alguma ajuda e o que eu posso fazer por ti? Eu estou aqui por ti. Então, isso já ajuda demais. Né, eu trazer alguma segurança para aquela pessoa naquele momento. E às vezes ela vai falar que eu não quero nada e tudo bem. Eu vou muitas vezes dizer, ok, né, tudo certo, então, mas se precisar em algum momento, pode me chamar, eu estou disponível. E também, eu tô com a rinite hoje aqui, não. E também muitas vezes eu dar um suporte de segurança mesmo. Então, perguntar para a pessoa como é que ela está, na época fazia mais sentido, mas algumas pessoas ainda fazem, como é que está de água, tem água em casa, não tem água em casa, onde é que a gente pode conseguir isso para ti? Tem lugar para ficar, tem lugar para dormir, ajudar a pessoa a conseguir isso vai ser super importante. Tem como se locomover, se movimentar, tem como fazer contato com as pessoas que estão preocupadas contigo, tem como falar com o trabalho, né? Precisa de algo ali para dar esse suporte. Então, essa parte prática, e cai naquilo que a gente falou do apoio prático. Né? Se eu puder ajudar nessa hora, reestruturar e dar essa segurança, porque a pessoa muitas vezes está se sentindo perdida ali naquele momento e não sabe o que vai acontecer, e a sensação é maximizada. Então, a sensação é, meu Deus, acabou tudo, eu nunca mais vou conseguir nada. E se eu ajudo ela simplesmente a se reconectar e ver que, ok, eu estou seguro, eu estou garantido nesse momento, minha vida está segura agora, isso já ajuda bastante. Então, essa parte prática, numa hora dessas, ajuda demais. Tá? A parte emocional, eu pergunto se ela quer ajuda, se ela quer falar, e como é que eu posso ouvir, como é que eu posso ajudar.
Isso é o melhor que a gente pode fazer. Tá? Aqui, deixa eu ver, estava no que não ajuda, né? Falamos. E agora, gente, uma coisinha aqui, né, importante também, as mudanças que acontecem naturalmente, muitas vezes até positivas nas prioridades, na nossa visão do mundo, nossos valores, de certa forma. Então, isso é legal quando a gente consegue se conectar com isso de outra forma também. Então, essa percepção aumentada de que a família, que os amigos são importantes, quando acontece algo tão gigantesco, né, eu mudo meus valores, eu começo a perceber algumas coisas de uma forma diferente mesmo. Enfrentar as dificuldades, então eu conseguir tomar algumas medidas que me ajudem, que sejam mais positivas, mudar o foco do pensamento. Algumas pessoas usam o humor, e para algumas pessoas isso vai parecer inadequado, vai parecer ruim, mas isso pode ser uma ferramenta muito importante para algumas pessoas lidarem com o que aconteceu, e está tudo bem também, né? Eu alterar as expectativas do que eu considero um bom dia. Antes, talvez, eu considerava um péssimo dia quando acontecia uma ou outra coisa. Aqui, hoje em dia, com tudo que aconteceu, né, se eu estou bem aqui, eu já estou considerando um bom dia. Então, essa mudança de perspectiva é super importante. Eu dei um exemplo, até falar sobre isso esses dias, e dei um exemplo que aqui na minha clínica mesmo, no consultório, eu tinha vazamentos gigantescos aqui. Vazamento, eu estou dizendo de botar 25, 30 baldes aqui, porque é no último andar e vazava tudo da cobertura ali, do terraço. E para mim, quando começava a chover, era um caos. Eu já ficava super estressado, ficava de madrugada, muitas vezes aqui, para cuidar disso. E de repente, no meio dessa condição toda, dessa tragédia toda, aqui estava chovendo, tinha os baldes todos e tudo mais, mas aquilo não me deixava nem perto do nível de estresse, de desgosto, de raiva que me causava antes. Eu estava achando super normal aquilo dos baldes, limpar esse caixão e tudo mais, porque eu estava sabendo tudo que estava acontecendo ali fora, e eu me sentia muito privilegiado, muito sortudo, de alguma forma, de não estar sendo afetado diretamente pela enchente. A minha casa está numa área que não pegou a enchente, que não inundou. Então, aqueles baldes, aquele vazamento que parecia um horror antes, para mim estava tudo certo, estava super normal, bem tranquilo, eu estava feliz da vida, cuidando aqui disso, feliz da vida muito entre aspas, né? Triste com tudo que estava acontecendo, mas conseguindo lidar bem com o meu dia. Então aquilo não estragava mais o meu dia como antes. Só para a gente ter um exemplo que eu acho que muita gente deve ter sentido algo parecido, né? Coisas que antes eram muito pesadas, de repente a gente viu que não tinha tanto peso assim, né? A gente mudar prioridades também, começar a organizar as coisas de uma outra forma para dedicar mais tempo para a família, para os amigos. Essa sensação de perda tão próxima faz a gente se aproximar de quem a gente não quer perder. Isso é bem importante. E eu me conectar mais comigo mesmo, né? Coisas que são importantes para mim, família, amigos, até espiritualidade, religião, quem tem uma crença, ajuda muito numa hora dessas também. Tá? Sobre o apoio social, que a gente falou também, algumas coisas que a gente estava comentando antes, mas eu fazia contato com outras pessoas ativamente, eu buscar, eu ligar para pessoas que são importantes para mim, simplesmente para ter esse suporte, para eu conversar com alguém, já vai ajudar bastante. Tá? Então, às vezes levar, quando tem criança, filho, né, criança, adolescente, para se relacionar com pessoas da mesma idade, vai ser super bom, vai ser importante para a cabeça dessa criança, desse adolescente. Tá? E às vezes se conectar com pessoas que passaram por uma situação semelhante, que também sofreram com aquilo, ajuda, né? Ao invés da gente ter aquela ideia que muita gente tem ainda, né, de eu ficar forte para ajudar uma pessoa que está sofrendo, às vezes ajuda muito mais outra pessoa que também está sofrendo ali, para a gente poder chorar junto, e tá tudo bem chorar junto, né? Não preciso ter alguém super forte e frio do meu lado ali, eu preciso de alguém que me entenda. Então, também pode ajudar. E aqui, então, quando estiver preparado, falar sobre os sentimentos. Né? Se eu estou sentindo triste, eu poder falar que eu estou triste, poder falar que eu estou sofrendo, isso ajuda. Tá? E dizer para os outros o que eu preciso e como é que eles podem me ajudar.
não partir do princípio que as pessoas vão saber o que fazer, o que as pessoas estão pensando mesmo que eu. Não, né? Ninguém tem obrigação de pensar e sentir igual ao que eu estou pensando e sentindo. Eu preciso falar, né, para pedir essa ajuda. Às vezes a gente fica super frustrado porque o outro não fez o que a gente imaginava, mas a gente não falou para o outro o que a gente imaginava que ele ia fazer aquilo. Então, vamos falar, né? Se comunicar é a melhor estratégia para a gente viver bem. Participar de um grupo de apoio, ligar para os amigos, para a família, isso tudo a gente tinha falado, né? Aumentar os contatos com amigos antigos, voltar a buscar aquelas pessoas que são importantes e que a gente estava deixando de lado. Renovar ou começar o envolvimento, então, com igreja, sinagoga, qualquer atividade espiritual, religiosa, se fizer sentido para ti, volta a se envolver com isso. Às vezes, para muita gente, o melhor grupo social que a gente encontra é num grupo da igreja, num grupo religioso, de qualquer via aí que seja. Então, isso ajuda muito, né? Pessoas que estão ali para o bem, estão voltadas para o mesmo fim também. Aqui, gente, algum comentário, alguma pergunta? Não? É isso aí. Eu vejo assim, o pessoal tá me mandando no privado, Vitor, algumas coisas assim, nossa, agora eu me identifiquei, agora a questão de lidar com o humor, né? Algumas pessoas quando estão numa situação delicada e tal, já aconteceu, né? Pessoas dando risada no velório. Por que dão risada no velório? Porque é a forma que ela está encarando, né, essa situação, que muitas vezes parece inadequado para a pessoa, mas não é a forma como ela encara isso, né? E justamente esse apoio social é muito importante mesmo. Hoje eu vejo como fez diferença essa situação, não só para mim, como com qualquer pessoa que passou por essas circunstâncias, e até no próprio grupo DPM, né, a gente se comunica entre nós e diz, puxa, vamos, a DPM Educação, vamos reconstruir juntos, né, é uma forma de engajamento para um ajudar o outro, e ninguém solta a mão de ninguém, e isso faz muita diferença nesses momentos traumáticos. Perfeito. Esse apoio vale ouro mesmo, né, então... E que coisa boa isso de se reconstruir juntos, né? Então, e aí a coisa de se encontrar com pessoas que viveram algo parecido, né? A gente fazer essa reconstrução juntos dá muito mais força. Então, muito legal, muito importante. Isso da gente se conectar, se reconhecer em alguns desses sintomas aqui faz muito sentido. Muita gente me mandou essa mensagem das outras vezes que eu estava conversando sobre isso também. Falando isso, meu Deus, né? Esses sintomas fazem todo sentido do mundo para mim. Então, se está fazendo sentido, né, a gente faz parte desse momento. Agora, se muitos desses estão fazendo sentido, então, de uma forma que está atrapalhando muito, pede ajuda, né? Conversa com a gente ali, chama. A gente pode indicar também um caminho aí que possa ajudar, tá bom? Aqui, uma técnica para o pessoal usar quando está entrando numa crise, sentindo muita angústia, uma sensação física, às vezes de aperto no peito, respiração acelerada, sensação de falta de ar, então um sofrimento muito grande. Essa é uma técnica bastante utilizada, tá? Que a gente chama de respiração diafragmática, ou uma respiração compassada. Primeira coisa, eu vou colocar uma mão por cima do estômago aqui, mais ou menos na divisão entre o peito e a barriga, né? A gente chama de diafragma, esse músculo que divide aqui o pulmão, a parte de cima com a minha barriga. Então, vou colocar nessa parte para sentir quando estiver se expandindo, quando estiver enchendo de ar essa parte. Tem gente que usa um pouquinho diferente, que usa as duas mãos, usa uma no peito e uma na barriga. Também vai funcionar, tá? Mas a gente pode colocar só essa mão no meio aqui do peito, da barriga, né? Em cima do estômago. Eu vou puxar o ar devagarinho, lentamente, pelo nariz. E eu vou puxar esse ar por 3 segundos. Tá? Então, vou puxar pelo nariz 3 segundos. E depois disso, eu vou prender a respiração e segurar esse ar por 3 segundos também. Tá? Depois disso, eu vou soltar o ar pela boca por mais ou menos 6 segundos. Esse tempo pode variar, tá, gente? Tem gente que se sente mais confortável puxando por 4 segundos e soltando por 6, puxando por 5, soltando por 7. Vai funcionar. É importante que eu solte o ar por mais tempo do que eu puxei, porque quando eu solto o ar é quando eu relaxo a musculatura, os músculos do meu corpo, tá? Agora, uma coisa importante para eu perceber quando eu estou fazendo isso
é esse número 5 aqui, ó, que é fazer com que o ar passe pelo diafragma, estufando o abdômen. Então, é importante que quando eu estou puxando o ar, eu sinta essa minha mão que eu botei aqui em cima do abdômen, ela indo para frente. Então, eu estou inflando, porque isso significa que o ar não ficou só no peito, ele também está indo para o meu abdômen. Então, eu estou espalhando esse ar pelo meu corpo. E quando eu soltar o ar, eu senti cada vez mais a minha mão indo para trás aqui, porque eu estou contraindo o abdômen, eu estou soltando todo o ar que está dentro do meu corpo também. Isso é super importante, porque vai fazer eu lentificar a respiração, isso me faz voltar a ter um controle melhor do meu corpo, o ritmo do coração baixa também, e isso já em muitos estudos já é bastante comprovado que diminui a angústia, a ansiedade. Eu posso fazer essas variações, por isso aqui o 7, né, procurar o ritmo ideal da respiração nesse estilo. Tem gente que não gosta de segurar o ar esses 3 segundos, então puxa por 4 segundos, solta por 6, vai funcionar também. Tá? O importante é ter essa expansão do corpo, não ficar naquele ar, naquela respiração só peitoral, que eu só puxo e solto, puxo, solto, puxo, solto o ar. Eu preciso que esse ar venha, entre no meu corpo, saia do meu corpo. Tá? Então, isso é uma técnica bem legal para a gente fazer. Muitas vezes a gente faz junto, a outra pessoa está sofrendo, está entrando numa crise, a gente pega a mão dela e faz isso em conjunto. A gente respira lentamente para ela fazer junto com a gente. Tá? Aqui é a higiene do sono, eu falei bastante do sono. Algumas dicas, tá, pessoal, para melhorar o nosso sono à noite. Então, a atividade física é o que mais tem comprovação de melhorar a qualidade do sono. Então, se puder voltar a fazer alguma atividade física, isso é fundamental. Tem até estudos aí que falam da quantidade, né? São 150 minutos por semana. É 2h30. Significa se eu, de segunda a sexta, fizer exercício 30 minutos por dia, meia horinha por dia, tá ótimo, já vai melhorar muito minha saúde física e mental, tá? As técnicas de relaxamento, a gente pode usar até essa técnica da respiração compassada, isso ajuda bastante. Ou aquela musiquinha relaxante, deixar tocando na hora de relaxar para dormir. Terapia, para quem pode, de novo, né? Então, fazer a psicoterapia, tem técnicas específicas para o sono que ajudam muito. E coisas que eu vou evitar antes de dormir, tá, pessoal? Eu vou evitar nicotina. Eu sei que para quem fuma é difícil evitar fumar ali antes, por 4 a 6 horas antes de dormir, mas é importante pelo menos a gente estar consciente. Se eu estou fumando, eu vou piorar sim a qualidade do meu sono. Tá? O álcool também, nas 3 ou 4 horas antes de dormir, vai prejudicar a qualidade do meu sono bastante. A cafeína também, por mais que a pessoa sinta que não, eu tomo café e consigo dormir tranquilo. Tudo bem, pode ser que não te cause insônia, mas a qualidade do teu sono vai com certeza estar prejudicada, porque tu é um ser humano e quimicamente vai fazer esse efeito no cérebro. Tá? Os alimentos, não comer nada pesado, principalmente 2 a 3 horas antes de dormir. E líquidos, eu evitar tomar muito líquido antes de dormir, senão meu corpo fica muito ativo e eu acabo acordando várias vezes durante a noite para urinar. Então, se eu tenho mais sede, não tem problema, eu posso tomar água, mas molhar o bico, né? Molha um pouquinho a boca, mas não toma meio litro de água antes de dormir, senão isso vai atrapalhar bastante. Já me perguntaram, mas se eu acordo no meio da noite com sede várias vezes, tudo bem, deixa a garrafinha de água do lado da cama, toma um golinho de água e volta a dormir. É só não tomar muito. Tá? Alguém aí tem mais dicas do sono? Não? Maravilha. E aqui, uma coisa que perguntam muito, né? Exposição à mídia. O que é certo, o que é errado, o que a gente pode fazer? O que a gente tem de estudo, tá, gente? A gente evitar as notícias ali, assistir noticiário, principalmente logo antes de dormir. Tá? Isso vai atrapalhar muito o sono também, então linkando com o que eu estava falando antes. Eu preferir me informar sobre o evento conversando com outras pessoas, não tanto com o noticiário, porque existe uma tendência natural que os noticiários vão mostrar as notícias ruins. Dificilmente vai ter notícia muito boa ali. Né? Eles querem informar, tem a questão de chamar a atenção também, ali de mídias de forma geral, mas as informações que eles acham mais relevantes muitas vezes são notícias trágicas. Né? Então, a gente tentar mais ir por jornais, por revistas, ou com outras pessoas que estão vivendo também aquela situação, do que eu ficar assistindo notícia o tempo inteiro. Tá?
E aqui também eu vou reduzir a exposição à mídia, principalmente se eu perceber os sintomas do estresse ou da ansiedade depois de assistir algum noticiário, percebi que aquilo me fez mal, dá uma folga, vamos ficar alguns dias sem assistir, tá? Eu não consegui desligar a TV durante o dia, então muita gente me relatou isso, meu pai ou alguém em casa passa o dia inteiro com a TV ligada porque quer ficar sabendo, atualizado, o que está acontecendo, né? Isso é negativo, tá? A gente não faz bem a gente ficar o dia inteiro com aquele mesmo estímulo. Quando tiver problema para dormir, eu vou evitar as mídias também. E quando não estiver mais participando de atividade de lazer, eu comecei a deixar de lado outras coisas, é um sinal que eu estou com uma sobrecarga aí no meu cérebro. Também vou evitar esse tipo de mídia, tá bem? E uma dica para o pessoal aqui em relação às crianças, tá, gente? Quem tiver criança em casa, algumas coisas importantes. Primeiro, os pais devem falar com a criança sobre o que estão vendo no noticiário. Se a criança viu alguma coisa ali, então conversa com essa criança, né? Entende o que está acontecendo e falar para ela que aquilo não está se repetindo, que são várias vezes que estão mostrando os vídeos, as coisas do mesmo evento. Porque na cabeça da criança, muitas vezes, como ela vê várias vezes aquela notícia, parece que toda vez está se repetindo, está acontecendo de novo. E isso é um pavor para a cabeça da criança que está se formando naquele momento, né? Então, eu poder falar disso, eu falar também, se eu vou falar sobre o que aconteceu, falar sobre as pessoas também que estão ajudando, sobre os bombeiros, sobre a função das pessoas legais, que tem pessoas boas ali no meio. Não falar só sobre a tragédia, tá? Para associar alguma emoção positiva no meio disso tudo também. Eu vou incentivar que elas comentem, que elas façam perguntas se elas estiverem com dúvidas, se elas estiverem com medo, se elas estiverem com alguma questão que elas queiram falar. E limitar o quanto que elas podem assistir de notícias. Tem estudos já importantes sobre eventos traumáticos, falando para a gente evitar que as crianças tenham acesso a esses noticiários. Mas se tiverem, eu vou limitar isso. E se elas forem assistir, tem que ser junto com os pais. Ela não vai ficar assistindo o noticiário sozinha, porque a imaginação da criança vai para um lugar que a gente nunca imagina, tá? Aqui, um ponto, né, importante para a gente lembrar, as medicações, só se tiver sintomas físicos, se tiver alguma comorbidade, a pessoa tem uma depressão junto, tem transtorno bipolar, tem um TDAH, tem alguma questão que ela precisa de medicação e que está pior nesse momento, a gente vai ajustar, mas não ficar se automedicando, tá? Somente com orientação médica. Não ficar seguindo o conselho de tio, de tia aí que vai aparecer nessas horas. Tá bom, gente? Então, acho que é isso. Estamos chegando no final. Se identificou com algum desses sintomas, busca um especialista. Tá? Não tenta fazer diagnóstico sozinho. A ideia aqui não é que ninguém saia se diagnosticando, é que a gente saiba que se tem um sinal de alerta para buscar uma ajuda. Mas busca um psicólogo, busca um psiquiatra, busca alguém que pode te ajudar. Tá bem? Aqui só para relembrar, então, a Mental Salas a gente está postando nesses próximos dias, já postamos bastante informações, vamos continuar postando algumas coisas de estresse pós-traumático. Opa, é a live de hoje. E muito obrigado, gente. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, deixei aqui também meus canais ali da Mental Salas ou o meu Instagram também, para fazerem perguntas, tanto para quem estiver vendo agora, quanto quem for ver depois, né, esse vídeo, essa live, poder ter esse acesso e a gente tirar as dúvidas. Tem gente que fica com vergonha de perguntar na hora e quer perguntar depois, está tudo certo, pode fazer isso também, tá bom? Muito obrigado aí, gente, por ter participado. Vitor, mais uma vez, agradecemos de coração a tua participação, a tua parceria, né? A gente sempre tem um trabalho muito voltado à questão da educação, do trabalho com os profissionais da educação e como é importante trazer esse tema para uma comunidade em geral, dada todas as circunstâncias que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, o pessoal está colocando aqui nos comentários. Primeiro, quero fazer um comentário aqui que a Alice, na hora que você estava falando da questão do luto, né, da saudade, ela botou uma frase que faz todo sentido, né? A saudade é o amor que fica. Exatamente isso, né? Se você não sente a saudade é porque você não tem um amor. Então, se você está sentindo isso, é porque existe amor nessa relação. Uhum. Eloí de Butiá colocou excelente palestra, obrigada pela oportunidade. A Débora, excelente.
100. Vitor, que reconfortante te ouvir. Obrigada, Amanda, por permitir esse momento. Dione, excelente. Ótima explanação. Então, Vitor, é sempre maravilhoso te ouvir, né? Em nome da DPM Educação, em nome da Paus Perim, a gente só tem a agradecer, mais ou menos novamente pela tua dedicação, pelo teu compromisso, né, de fazer chegar esse teu conhecimento fantástico com todas as administrações, hoje aberto todo ao público, né? Como tu disseste, essa live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar para as pessoas, dada a relevância do tema e de como que é importante isso. Então, nosso muito obrigado novamente. Sinta-se abraçado, né? Eu aqui no meu fundo falso e na minha decoração minimalista, mas é a forma como a gente está encarando essas situações. E tudo de bom, uma ótima final de semana, o restinho de semana, um bom final de semana para todos. Muito obrigada aos que participaram. Fiquem bem. Não sei se tu quer fazer mais alguma consideração, Vitor. Muito obrigado, só agradeço de novo, né, a parceria, esse espaço que a gente tem aqui, o serviço da DPM levando isso para muito mais gente, né, podendo aumentar esse alcance aí de saúde mental mesmo, e agradecer o convite, agradecer a parceria para ti também, né, Amanda, diretamente aqui, e desejar aí todo mundo que fiquem bem, né, fiquem seguros nesse momento, fiquem bem, a gente não sabe muito bem exatamente o que vai acontecer nos próximos tempos, próximos meses, mas vamos seguir se apoiando, vamos seguir, né, se reforçando aí cada vez mais, tá, gente? Então se cuidem e ótima semana aí para vocês. Tudo de bom, pessoal. Um abraço para todos. Obrigada.